Apocalipse 2, versículo 10. Vamos lá. Nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí essa parte eu quero chegar, irmãs. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez, vou repetir. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é sobre esse finalzinho que nós vamos falar hoje. Tá ok? Quero ler mais uma vez. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ok? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti nesta manhã, pedindo a Tua bênção, Senhor, pedindo a capacitação do Teu Espírito para estarmos aqui compartilhando uma palavra vinda, creio, tenho certeza, do Teu trono. Em nome de Jesus Cristo, nos faça sensíveis a Ti, que possamos, Senhor, ó Pai, entender tudo aquilo que o Teu Espírito quer ministrar aos nossos corações. Que, em nome de Jesus Cristo, possamos findar essa aula, Senhor, satisfeito, crendo verdadeiramente que, Senhor, conseguimos receber aquilo que Tens para ministrar aos nossos corações hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, amadas, por enquanto, amadas, as irmãs que estão aí nos assistindo, né, nós vamos falar qual é o tema da aula de hoje. As 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia, ok? Que igrejas são essas, pastor? Para quem nunca ouviu falar nas 7 igrejas da Ásia, que igrejas são essas? Quando nós olhamos para a Bíblia e quando Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo depois vem no dia do Pentecoste, a gente percebe que a igreja, de uma certa forma, ela é inaugurada ali, naquele momento. A igreja de Jesus é inaugurada ali. E o que acontece com isso? Né? A paz do Senhor, irmã Ana Paula, que chegou aí para a aula. Né? E o que acontece aí, depois que a igreja é inaugurada? A igreja ela fica funcionando basicamente ali em Jerusalém. A palavra de Deus nos fala que o evangelho começa a ser pregado, a igreja, os irmãos começam a pregar o evangelho nas partes da Judéia, Samaria. Né? A gente vê ali no livro de Atos a igreja indo até Antioquia, que nós falamos sobre a aula de Barnabé no domingo passado, e a gente entende que aquela igreja de Antioquia já não era uma igreja de judeus, na sua maioria era uma igreja de gentios, pessoas que não faziam parte do povo de Israel. E o que acontece aí com relação a essa igreja? Ela se torna uma igreja área. Por quê? Porque como nós vemos na aula passada, o apóstolo Paulo, ele passou a congregar na igreja. Ele começou a fazer viagens missionárias, né? Eu queria dar a paz do Senhor para o irmão Marcelo, que está nos assistindo, né? Queria dar a paz do Senhor também para o irmão Vitor, que está nos assistindo também. Sejam bem-vindos, e a irmã Ana Paula, mais uma vez, que também está nos assistindo. Ok? Então, o que acontece? Continuando, a igreja de Antioquia, ali, era a igreja do apóstolo Paulo. Ok? Era a igreja do apóstolo Paulo. E o que aconteceu com essa igreja? Ela se tornou uma igreja missionária. Paulo começou a fazer viagens missionárias, primeiramente com Barnabé e depois com Silas.
É só nós olharmos ali no livro de Atos dos Apóstolos. Em meio a essas viagens missionárias ali pela Ásia, Paulo começa a fundar algumas igrejas. Entre essas igrejas que Paulo funda, né? Entre essas igrejas, né, nós encontramos a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. O que é isso, pastor? Esses nomes? Esses nomes são denominações? Não, não são denominações. Esses nomes, antigamente, as igrejas elas não tinham os nomes que tem hoje. A Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Maranata, Presbiteriana, não tinha. Né? O que acontecia é que as igrejas recebiam os nomes das cidades ao qual elas se encontravam. Né? Paulo queria mandar uma carta à igreja dos irmãos que moravam ali em Corinto. Então, a carta aos Coríntios, né? Cartas aos Filipenses, a igreja de Filipos, carta aos Tessalonicenses, né? Então, o irmão Vitor, né, tá falando aqui, bom dia, amados irmãos da comunidade cristã em nós, e parabenizo todas as mamães da amada igreja pelo dia das mães, né? Faço minhas as palavras, mais uma vez aqui, as palavras do irmão Vitor. Parabéns a todas as mamães e felizes pelo irmão Vitor estar aqui conosco. Então, o que nós vemos aqui é que a igreja, ela recebia o nome da cidade onde ela estava localizada, né? Então, o que nós percebemos aqui é que o apóstolo Paulo ele fundou várias igrejas aqui na Ásia Menor, nas suas viagens missionárias. O que aconteceu depois, amados? Aconteceu que a igreja foi passando o tempo, as coisas foram evoluindo, as igrejas foram crescendo, né? E quando a gente olha para esse livro de Apocalipse e esse comecinho aqui, a gente percebe que nós estamos na época em que a maioria dos apóstolos tinham morrido, né? A maioria deles tinham morrido martirizados, perseguidos. E um dos apóstolos que ainda não tinha morrido, que sobrevivia ainda, já era bem idoso, era o apóstolo João. E foi o apóstolo João que escreveu o livro de Apocalipse. Né? A pastora Daniela está falando aqui, obrigada, irmão Vitor, pela lembrança aí do Dia das Mães. O apóstolo João ainda não tinha morrido. E ele, né, usado pelo Espírito Santo, né, a diaconisa Josiane entrou, está assistindo, um bom dia, e a paz do Senhor, parabéns pelo Dia das Mães, tá? E o apóstolo João, ele ainda não tinha morrido, ele usado pelo Espírito Santo, ele foi e escreveu o livro de Apocalipse. Vamos ver aqui no capítulo 1, no livro de Apocalipse, no versículo 4. Vamos lá. João, ele escreve o quê? As 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é? Jesus. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, o Espírito Santo. Né? Versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, domingo. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, Jesus, o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último, Jesus. E o que vês, o que vês, aí está falando para João, o que vês, escreve num livro e envia-o a quem? As 7 igrejas que estão na Ásia. Aí está falando aqui, ó, de Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus queria que uma mensagem fosse enviada a essas igrejas da Ásia, ok? Então, o que acontece? Por que Jesus queria que uma mensagem fosse enviada às 7 igrejas da Ásia? Primeiro, porque no versículo 3 aqui mostra o seguinte, né? O tempo está próximo. Jesus estava falando aqui, igreja, o tempo está próximo. Versículo 3, vamos ler todo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí no versículo 4 ele fala assim, então João manda essas cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Mas graça e paz da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então o que nós vemos aqui nesses 2 versículos aqui, no versículo 3 e 4? Jesus está mandando uma carta às igrejas, por quê? Porque a partir de aí, havia uma contagem regressiva para a volta de Jesus. Então, as igrejas da Ásia, elas precisavam receber essa mensagem, receber essa orientação de Jesus. O que simboliza essas 7 igrejas da Ásia, irmãos? Essas 7 igrejas da Ásia, pelo que nós vemos aqui em Apocalipse, elas simbolizam a totalidade da igreja de Cristo, né? Ela simboliza todos os irmãos pelo mundo que são convertidos em Jesus e que precisam receber uma mensagem, uma orientação para ficarem atentos com relação à volta de Jesus. Precisam receber a orientação para estarem atentos qual é a postura que nós temos que tomar para que quando Jesus voltar, nós possamos ser arrebatados com ele. Então havia uma preocupação do Senhor Jesus nos orientar para que pudéssemos naquele dia receber o galardão do arrebatamento. Então, quando nós olhamos para essas 7 igrejas, porque o número 7 na Bíblia, ela fala muito de totalidade, né? Ou seja, o Senhor fez o mundo em 6 dias e no 7º ele completou e descansou. Então ele fala muito sobre isso, sobre totalidade. O candeeiro, né, o candelabro no templo tinha 7 pontas para iluminar o santíssimo, o santo lugar. Então, quando nós passeamos pela Bíblia e nós nos deparamos com bom dia, irmã Janaína. Mando um grande abraço aí para o nosso querido irmão Luiz. Ok? Amém. E parabéns pelo Dia das Mães. Ok? Então, o que acontece? Quando nós vemos essa mensagem às 7 igrejas, nós percebemos que é uma mensagem para a igreja, para a totalidade da igreja naquele tempo e a totalidade da igreja neste tempo. Ou seja, é uma mensagem de Deus para a minha vida, que sou cristão, né? Então, quando nós olhamos aqui para a palavra, nós vemos que essa mensagem é a mensagem para cada igreja da época, tá? É uma mensagem, repetindo, para a igreja geral de todos os tempos e é uma mensagem para cada um de nós, tá? Então, vamos entrar na mensagem para ver o que o Senhor quer falar com a igreja, o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Ou seja, antes disso, eu queria dizer que o Senhor Jesus, ele se preparou para mandar essa mensagem à igreja de Cristo, certo? Porém, acontece 2 coisas aqui
antes dele mandar a mensagem, que eu acho muito bonito, eu acho super importante, de grande valia para as nossas vidas espirituais hoje. A palavra de Deus diz, aqui no versículo 1 ainda, desculpe, no capítulo 1 ainda, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim, no versículo 11, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o que vês, aí está falando para João, né? O que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aí, olha só João falando. E virei-me para ver quem falava comigo, porque ele estava escutando uma voz atrás dele, João. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi o quê? 7 castiçais de ouro. 7 candelabros. João, quando ele vira para trás, ele vê 7 candelabros. O mesmo candelabro que ficava no templo para iluminar o santo lugar. Ok, ele viu esses castiçais de ouro, né? Cadê? Aí, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é? Jesus, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. João escuta aquela voz. Ó, faz o seguinte, o que você está escutando aí, você escreve no livro e manda às 7 igrejas. Que voz é essa? Ele vira 7 castiçais de ouro, né? 7 castiçais de ouro, ou seja, 7 candelabros. Aí quando ele olha, quem é que está no meio dos 7 castiçais de ouro? Jesus. Aí eu queria que... Aqui, vamos lá, cadê onde nós estamos? Ou seja, a primeira coisa que nós entendemos aqui, amados, é que Jesus, ele está no meio da igreja. O Senhor Jesus está no meio da igreja. Aí no versículo 13, ele fala, mostra que Jesus está no meio da igreja. No versículo 16, ele fala assim, e ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Olha só o que ele fala no versículo 16. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, na sua mão direita. Aí, pastor, ficou confuso. Vamos lá para o versículo 20 para ver como o mistério... Me embolei aqui nas palavras, queridos. Então vamos ver aqui no versículo 20, Jesus desvendando para a gente esse mistério dos 7 castiçais de ouro e das 7 estrelas que ele tem na mão direita. Então Jesus, ele interpreta, essa era a palavra que eu queria achar. Jesus interpreta para a gente esse mistério, o mistério dos 7 castiçais de ouro e o mistério das 7 estrelas. Versículo 20, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. Olha só, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que Jesus está falando aqui nesse versículo aqui 20? Ele está falando o seguinte, gente... Sabe aqueles 7 castiçais de ouro lá que João viu? Aquilo lá representa as igrejas. Isso significa que Jesus,
está no meio da igreja. E aquelas 7 estrelas que ele tem na mão direita são os anjos da igreja. Esses anjos aqui são os líderes, os pastores. Isso significa que a liderança da igreja, independente de qual seja a igreja local, a liderança está nas mãos do Senhor. Né? Então, o que isso nos traz, esse significado? Primeiro, a importância da igreja local. A igreja local é super importante. Existem irmãos que acham que podem viver uma vida espiritual sem congregar. Mas Jesus está no meio da igreja. Jesus estabeleceu a igreja para forjar cristãos para a batalha, para edificar as vidas dos servos do Senhor, para fazer, através dos ministérios dentro da igreja, para fazer com que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, quando João olha para ver quem estava falando com ele primeiro se depara com 7 castiçais de ouro e depois vê Jesus no meio. Jesus está ali no meio da igreja. É importantíssimo, importantíssimo. A paz do Senhor, irmão Cláudio, evangelista Cláudio, e nossa irmã Fátima. Deus abençoe, parabéns mais uma vez a todas pelo Dia das Mães. Tá ok? Então o que a gente vê é que é importantíssimo nós pertencermos a uma igreja local. Existem pessoas que estão banalizando. Jesus fala através da igreja, ele fala através da palavra. Ele fala através da palavra, mas o que a gente entende é que o corpo de Cristo, ele foi criado para nos orientar, para nos edificar, e Jesus, dentro do corpo de Cristo, usa a palavra. Então, é importantíssimo. Por que nós falamos isso? Porque hoje existem pessoas que não querem mais fazer parte do corpo de Cristo, querem ter uma vida independente, no máximo uma vida ministerial paralela. Ou seja, eu não congrego em lugar nenhum, mas eu tenho uma banda evangélica. Eu tenho uma banda evangélica. Eu não congrego em lugar nenhum, mas eu faço determinado tipo de serviço cristão, né? Então, o que a gente entende é que qualquer ministério para-eclesiástico, ou seja, aí eu não estou congregando em lugar nenhum, mas eu tenho um seminário teológico e eu ali ensino, formo pessoas bacharéis em teologia. Eu não preciso congregar, eu não preciso estar debaixo de nenhuma liderança, eu não preciso de ter uma cobertura espiritual de nenhuma igreja local. Mas eu tenho um seminário. Isso é ministério para-eclesiástico. É ministério paralelo à igreja. Por quê? Porque antigamente quem formava os seus doutores, os seus professores de escola bíblica era a própria igreja, com a demanda grande, né? A necessidade muito grande de se formar professores, formar pastores. Aí começou a ser criado seminários teológicos, começaram a ser criadas agências missionárias, mas isso tudo é ministério paralelo para-eclesiástico. Qualquer ministério para-eclesiástico, se não estiver debaixo de uma liderança de uma igreja local, não tem razão de ser. Não tem razão de existir. Tem que estar ligado a uma igreja local. Então, só esse recado. Jesus, ele está no meio da igreja e ele tem a liderança da igreja na sua mão direita. De repente, aí para você está aparecendo a mão esquerda, né? Porque o vídeo ele aparece ao contrário, mas é a mão direita que eu estou fazendo. Isso significa o quê? Que a liderança da igreja está nas mãos de Jesus. Jesus passeia no meio da igreja,
E a liderança da igreja está nas mãos de Jesus. Então você que tem raiva aí da liderança da igreja, ou das lideranças da igreja atual, ou da liderança da sua igreja, não fique com raiva não. Alguns chegam a cometer o absurdo de começar a fazer motinzinho dentro da igreja, a fazer rebeliãozinha dentro da igreja. Não fique preocupado não, sabe por quê? Porque os líderes estão todos os líderes estão na mão direita do Senhor. Ok? Em nome de Jesus. Então eu queria, porque eu achei muito interessante, antes de nós começarmos a falar sobre aquilo que nós gostaríamos de falar, eu achei muito interessante essa observação. E existem muitas verdades espirituais antes mesmo de começar o capítulo 2. As cartas são enviadas aqui no capítulo 2. Antes mesmo de começar, existem muitos princípios espirituais, mas não queremos esmiuçar muito, destrinchar muito o capítulo 1, que é riquíssimo, mas nós queremos passar para o capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Apocalipse. Você que está lá no capítulo 2, o que eu queria te dizer agora? Amados, são mandadas mensagens para 7 igrejas da Ásia. Como eu falei, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas receberam elogios, receberam repreensões, essas igrejas receberam promessas. Por quê? Porque Jesus, ele conhecia o perfil da igreja. Ele conhecia o perfil de cada igreja, ele conhecia o perfil espiritual, a conduta espiritual de cada igreja. Então ele começou a mandar um recado a cada igreja em especial. E algumas igrejas aqui, elas se assemelhavam nos seus problemas. Então, ainda que esteja aqui em ordem, como eu falei com os irmãos, Pérgamo, Esmirna, eu quero separar 3 igrejas aqui, a princípio, que tinham problemas semelhantes. Quais eram essas igrejas que tinham problemas semelhantes? E esses problemas são escritos nas cartas que Jesus envia a essas igrejas. Né? Qual eram? 3 igrejas que tinham problemas semelhantes. Qual a igreja? Marquei a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Essas 3 igrejas, nós temos aqui as referências delas, e nós vamos ler. Essas igrejas, elas tinham problemas semelhantes. Vamos começar pela igreja de Éfeso. Aqui, ó, a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Olha só o que o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso assim: isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui está confirmando aquilo que nós falamos. Isso diz a quem? Quem? Jesus, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio das 7 igrejas, ele passeia ali, sabe tudo. Jesus sabe tudo. E tem na sua mão direita as 7 estrelas, ou seja, os líderes da igreja. Tá ok. Eu conheço as tuas obras, Jesus fala, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, né? E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ó, e sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Até aí tudo bem. Porém, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Alguns irmãos lêem como esqueceste do primeiro amor. Não é esqueceste não, amados. Não é esqueceste não. Deixaste o primeiro amor. Há uma diferença de se esquecer do primeiro amor e esqueci meu copo aqui em cima da mesa. Rapaz, eu esqueci a porta do meu carro aberta. Há uma diferença agora você chegar e pegar esse copo aqui, ó. Esse copo não presta mais. Eu vou deixar ele para lá.
né? Eu vou deixar ele para lá. Ou seja, estou estressado com o meu carro, eu quero que alguém roube ele, eu vou abrir a porta. Aqui a palavra de Deus fala que eles fizeram o quê? Eles deixaram, ó, tenho porém contra ti, versículo 4, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-se e pratique as primeiras obras. Quando não, eu brevemente virei a ti e tirarei de ti, do seu lugar, o teu castiçal, ou seja, a sua igreja, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. No versículo 6 está falando assim, ó, eu tenho, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas. Para os irmãos terem uma ideia, que organização era essa? Que seita era essa dos nicolaítas? Os nicolaítas eram pessoas que pregavam que você poderia ser um crente e você poderia viver de qualquer maneira. Você poderia viver em pecado, banalizando algumas vezes aqueles mandamentos de Jesus com relação o seu testemunho de vida, viver em novidade de vida. Você poderia viver de qualquer maneira que a sua vida com Deus já estava garantida. Era mais ou menos isso. Alguns dizem que essa seita dos nicolaítas, elas surgiram lá em Nicolau, um dos diáconos da igreja. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou passar para os irmãos, agora a gente não tem tempo de falar, mas enfim, essa era a filosofia dos nicolaítas, ok? Viver de qualquer maneira. Era um crente, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou um servo de Deus, mas isso aqui, se eu fizer isso aí, não vai abalar a minha vida com Deus, a minha eternidade, todas essas coisas. Então essa era a obra. Jesus estava falando para a igreja de Éfeso assim, poxa, eu gosto de você porque você, assim como eu, você odeia as obras dos nicolaítas. Então, a igreja de Éfeso, essa igreja de Éfeso, o que nós falamos aqui é que ela tinha um problema semelhante à igreja de Sardes e à igreja de Laodiceia. Qual era o problema da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, a palavra de Deus diz aqui que ela tinha uma postura legal. Se a gente lê no começo, era uma igreja que, se nós olhássemos para essa igreja, nós falaríamos assim, poxa, essa igreja é a igreja dos meus sonhos. Né? É o meu sonho de consumo é congregar numa igreja assim. Uma igreja que eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que você não pode suportar os maus, e puseste à prova aquelas pessoas que estão falando que são pastores, mas na verdade não são. Então era uma igreja que a princípio era o sonho de consumo de qualquer um. Poxa, eu faço parte dessa igreja. Era uma igreja abençoada, tinha uma postura, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas. Era uma igreja que tinha uma boa doutrina, conhecia a palavra de Deus, e era uma igreja que aguentava perseguição. Era uma igreja que aguentava perseguição. Mas sabe o que aconteceu com essa igreja? Tenho, porém, contra ti, deixaste o seu primeiro amor. Né? O que adianta nós fazermos isso tudo, mas fazermos sem amor? Né? Fazermos sem amor. Então era algo muito triste para Jesus. Jesus manda ele se arrepender. Vê aonde caiu, se arrepende e pratica as primeiras obras. Essa palavra, como eu já falei algumas vezes, é uma palavra que Jesus geralmente direciona para um não crente, um mundano, um desviado. Vê aonde você caiu, se arrependa e pratique as primeiras obras. Então era muito triste uma igreja que aparentemente é o sonho de consumo de muita gente, mas ao mesmo tempo ela deixou o primeiro amor.
Ela não se esqueceu do primeiro amor, ela deixou, né? Abandonou mesmo o primeiro amor. Sabe o que estava acontecendo? Ela tinha uma vida assim, tipo assim, qual é o natural? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ser um bom crente? Ah, eu tenho que fazer isso? Então eu vou fazer isso, isso e isso. Aí ninguém vai poder reclamar de mim. Eu vou fazer isso, isso e isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir a igreja todo domingo? Então eu vou fazer. Eu estarei lá, até antes da hora. O que eu tenho que fazer mais? Ah, eu tenho que ser um bom diácono, eu tenho que colocar ali, servir a mesa do Senhor, na ceia, colocar um copo ali de água para os pregadores, estar atento às minhas funções ministeriais. É isso que eu tenho que fazer? Então tá, eu vou fazer. E fazia exatamente aquilo que mandava o figurino, aquilo que mandava a doutrina da igreja. Era totalmente submisso e prestativo, porém não fazia mais com o amor ao Senhor, aquele brilho nos olhos, aquele coração pulsando. Então, na verdade, é como se eu estivesse na igreja e sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Porque sempre foi feito assim, então vou fazer assim. O que importa é que a igreja continue funcionando. O que importa é isso. É que a igreja continue funcionando. Então, esse era o problema da igreja de Éfeso. Estava fazendo algo, mas estava fazendo sem vida. É como aquela pessoa que está ali na igreja e está fazendo, eu só estou aqui porque, poxa, eu quero garantir o meu lugar no céu. Eu não quero ir para o inferno, não. Quando Jesus voltar, eu quero ser arrebatado com os irmãos. Então, por isso, eu tenho que cumprir esse ritual. E fica cumprindo esse ritual. Né? É como se você fosse dar um presente para sua mãe hoje e você falasse assim, sabe por que eu vou dar um presente? Porque é dia das mães, né? Afinal, só eu que vou ficar sem dar? Não, eu vou lá comprar e eu vou marcar o meu ponto aqui também. Eu não quero, pelo menos eu não quero ficar mal para com as pessoas. Eu não quero ficar mal. Então eu vou marcar meu ponto aqui também. Eu vou lá, aqui vai, ó, toma o presente. Fiz o meu papel. Sem amor. É diferente de repente você tá assim, poxa, eu quero comprar aquele presente especial para minha mãe. Ah, ela vai gostar tanto. Eu só quero ver os olhos dela, né? Ah, ela vai ficar tão alegre. Eu gosto tanto de vê-la alegre, né? Independente se eu vou marcar ponto ou não, se alguns vão dar presentes ou não, mas aquele amor, né? Aquele amor que existia no começo da igreja de Éfeso tinha acabado agora, era como se as coisas funcionassem mecanicamente. Né? Eu sou um pastor, eu tenho que pregar um bom sermão, uma boa palavra, então eu vou tentar preparar uma boa palavra, já que essa é a minha função. Né? Então, amados, essa era o problema da igreja de Éfeso. Aí vem a igreja de Sardes, que não era diferente. A igreja de Sardes aqui, no capítulo 3, no versículo 1, a igreja de Sardes, a palavra de Deus diz assim, ó, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, ó, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está o quê? Morto. A igreja de Sardes tinha nome de que vivia e estava morta. Sabe o que isso significa? A igreja de Sardes ela tinha uma boa reputação. Contextualizando hoje, qual a igreja que você conhece que tem uma boa reputação? É a igreja bem estruturada? É a igreja que tem pastores ali liderando, pastores famosos, pastores que estão na mídia, pastores que têm livros escritos. É uma igreja que de repente tenha um conhecido ministério de louvor, né? Então, era uma igreja que a princípio ela tinha aqui, ó, conheça as tuas obras e que tem nome, ela tinha nome. Não é ela tá pensando que tem nome, não. Ela realmente tinha nome, essa igreja. Só que o que acontece? Tem nome de que vive, só que você está sem vida. Você está morto.
Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa igreja de Sardes, não muito diferente da igreja de Éfeso, que estava fazendo muita coisa, aparentemente era uma bênção, só que estava fazendo sem amor. A igreja de Sardes, ela tinha uma pompa, um nome no mercado, né? Se alguém chegasse assim, ó, gente, vou botar uma placa aqui, um aviso, hoje na nossa igreja vai vir o pastor fulano da igreja de Sardes. Uau! A igreja vai lotar. Por quê? Porque não é qualquer igreja. Afinal de contas, é a igreja de Sardes. Será que nós podemos contextualizar hoje? Só que o Senhor, que a palavra de Deus diz que passeia no meio das 7 igrejas, ou seja, no meio dos 7 castiçais, e tem as 7 estrelas na sua mão direita, ele fala: tu tem nomes que está vivo, mas você está morto. Ainda tinha ali um pequeno grupo que era fiel, mas a igreja em si estava morta. Então o que a gente percebe aqui? Que a igreja de Sardes, ela vivia de fachada. Será que existem algumas igrejas hoje que vivem de fachada? Será que existe algum crente hoje que vive de fachada? Algumas vezes estoura-se uma bomba no nosso meio evangélico, né? Fulano, aconteceu isso com fulano. Ih, tu viu ciclano? Ele declarou isso e isso. Ah, rapaz, de repente, né? O que deu nessa pessoa de repente? E o pastor fulano tá com 3 famílias. E o diácono, não sei o quê. De repente, como é que pode? Foi de repente, não. Foi de repente, não. Isso aqui só veio à tona algo que já acontecia já há muito tempo no oculto. Há muito tempo no oculto. O rapaz começou, caramba, rapaz, mas ele começou a usar droga de repente, não tem nada. Já usava droga um tempão, mas era no oculto. Vivia de fachada. A igreja de Sardes tem nomes de que está vivo, mas está morto. Aí nós vemos a terceira igreja semelhante a ela, com praticamente o mesmo problema. É a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ali no capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22, versículo 14 ao versículo 22, igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem é frio, nem é quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você diz, olha só o que ela diz, como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha só o que a igreja de Laodiceia dizia: de nada tenho falta. Aí Jesus fala: e não sabes que é um desgraçado,
é um miserável, é um pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Éfeso, Sardes e agora Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja turística. Desculpe. A cidade de Laodiceia, cidade onde se localizava a igreja de Laodiceia, era uma cidade turística. Ela tinha águas termais. O que é isso? Águas termais. Ué, piscina térmica. Já foi na piscina térmica? Água quentinha. Ali, ó. Dá um mergulho na água quentinha, né? Melhor do que dar um mergulho na água fria. Os lagos ali eram águas termais. Que benção, né? Ela tinha fábrica de colírio, fábrica de roupa. E a palavra de Deus nos fala aqui no versículo 17 que ela pensava que estava bem. Versículo 17, como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ela pensava, essa igreja de Laodiceia, pensava que estava bem. Característica de um morno. Uma pessoa que não é fria, nem é morna. O Senhor usa as características da cidade para dizer a realidade espiritual da igreja de Laodiceia. Tipo assim, quando nós pegamos aquele lago de águas termais, água morninha, que bênção. Quando a gente mergulha, é bom, agora vai beber. Você está cheio de sede, vai beber água morna, para ver o que vai acontecer. Vai beber aquela água morna, você vai vomitar. É isso que acontecia, né? Característica de um morno. O morno, o que acontece? A igreja de Laodiceia está se adequando muito aos padrões de vida da cidade. Era uma cidade onde tinha os seus templos, as suas adorações aos pagãos. Isso já não importava mais, já não tinha muito a ver. Vamos fazer uma política de boa vizinhança aqui para a gente não ficar mal com ninguém. Afinal de contas, a gente tem que ficar bem, é uma cidade turística. Quantas pessoas vêm dar um mergulho aqui nas águas termais? É uma cidade que muitos membros da nossa igreja são pessoas abastadas. Olha a fábrica de colírio que tem aí. Olha a fábrica de roupa. E modéstia à parte, nós estamos fazendo um trabalho muito bom, porque a gente não precisa, não falta nada. Não falta nada. Né? Então, a palavra nos fala aqui mais uma vez no versículo, como diz, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então ele fala, aconselho que compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueça. E roupa, essas roupas aí que vocês estão usando, fábrica de roupa aí, né? Roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E unja os teus olhos, esse colírio, essa fábrica de colírio. Faz o seguinte, Jesus falando, unja os teus olhos com colírio para que veja, porque você está cego espiritualmente. Sabe que quando
Jesus olhava para a igreja de Éfeso, sabe o que dava vontade de Jesus fazer? Era isso. Não é isso que está escrito aqui? Não é isso? Não é isso? Laodiceia? Aqui, ó. Por quem me dera fosse frio ou quente, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estava dando ânsia. Por que eu escolhi essas 3 igrejas? Eram igrejas que pensavam que eram alguma coisa e, na verdade, não eram nada. Pensavam que estava viva, tinha nome que estava viva, mas estava morta. Né? Aí, o que acontece com essas igrejas de mais cruel? O que acontece com essas igrejas? Eu queria, antes disso, falar sobre a Arca da Aliança quando foi tomada lá pelos filisteus, lá atrás no Velho Testamento. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, ela foi tomada. Ué, a vida religiosa continuou, só que sem a Arca da Aliança, sem a presença de Deus. Olha só que horrível. Olha só que horrível. Vida religiosa continuava, só que sem a presença de Deus. Né? Aconteceu a mesma coisa na igreja de Esdras, porque a Arca da Aliança foi tomada no cerco, ali na invasão da Babilônia. Então, quando eles reconstruíram o templo, com certeza a arca já tinha sumido. Então, havia vida religiosa? Havia, mas sem o quê? Sem a Arca da Aliança, sem a presença de Deus. Olha que coisa horrível. Vida religiosa sem a presença de Deus. O que acontecia nessas igrejas aqui é que eles continuavam a sua vida religiosa, apesar daquelas situações que estavam acontecendo ali. Eles mantinham a sua vida religiosa. Né? Ou seja, está praticamente sendo vomitado da boca de Jesus. Você é miserável, pobre, cego e nu. Tinha esquecido o primeiro amor, a igreja de Éfeso. Tinha esquecido, ó. Deixou o primeiro amor. Arrependa-se. Jesus chamando para arrependimento. Sarde, você pensa que está vivo, mas você está morto. Tu é um defunto ambulante. Só que a vida religiosa continuava. A vida religiosa continuava. O que eu queria, queridos, falar aqui para os irmãos que tinha solução para essas igrejas? Tinha. Qual era a solução? Qual era a solução? Tinha solução para Éfeso? Tinha. 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-se, e pratica as primeiras obras. Tinha solução para a igreja de Sardes? Tinha. 3,3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Tem solução? Tem solução para a igreja de Laodiceia? 3,18. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E ainda que unja os teus olhos com colírios, para que veja. Tem solução? Tem. Sabe qual é a solução? Arrependimento. Arrependimento. Jesus está fazendo, está trazendo fazendo um desafio. Arrependimento.
Laodiceia, a última igreja que nós lemos, aqui no versículo 3, capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ah, tá falando pro ímpio, tá vendo? Vou evangelizar com esse versículo, né? Ó, tá vendo? Jesus fala, eis que estou à porta e bato no teu coração, abre o teu coração, aceita Jesus. Isso aqui era uma repreensão à igreja de Laodiceia, que estava morta e que Jesus queria vomitar. Tá falando para ímpio, não. Isso aqui estava falando para crente. Eis que estou à porta. Se Jesus estava na porta da igreja, quem é que estava lá dentro? Quem é que estava dentro da igreja? Enquanto os irmãos mantinham os seus rituais, o seu trabalho, o louvor estava comendo solto. Palavra, show de palavra, né? Quem sabe até o Espírito Santo ó, se movendo. E sabe onde estava Jesus? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. E cearei com ele, e ele comigo. Jesus estava do lado de fora. Faz uma retrospectiva e um balanço. Jesus, o Espírito Santo, nos chama para que nós venhamos a olhar para dentro de nós para ver se por acaso, né, nós não estejamos como essas igrejas de Éfeso, de Sardes e de Laodiceia. Para essas três igrejas, Jesus ainda faz uma ameaça. Versículo 2,5, para a igreja de Éfeso, ele fala assim, ó, lembra-te de onde caíste, arrependa-te para pratica as primeiras obras. Quando não, virei brevemente a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tirarei a tua igreja. Essa igreja vai acabar. Se existir, vai existir só por existir. Mas não vai fazer mais diferença nenhuma na sociedade. Ameaça para a igreja de Éfeso. Ameaça para a igreja de Sardes 3:3. O quê? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que eu virei sobre ti. Vou te pegar desprevenido. Vigia. Vou te pegar desprevenido. Irmã Vanessa, a paz do Senhor, minha querida, e feliz Dia das Mães, que eu ainda não tinha falado com você, tá bom? Vou te pegar desprevenido. É isso que o Senhor estava falando, era essa ameaça. Para Laodiceia, 3:18. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupa branca para que te vistas, e não apareça sua vergonha e sua nudez, e unge os teus olhos com um colírio para que vejas. Né? Eis que estou à porta e bato, né? Eu repreendo e castigo a todos a quanto amo. É uma repreensão. É uma repreensão. Né? Repreendeu a igreja de Laodiceia. Isso significa, amados, para todas elas teve a repreensão. Sabe o que significa? Que paciência tem limite. Paciência tem limite. A igreja está vivendo ali como se vivesse, como se estivesse viva, mas está morta. A igreja morna, não é fria nem quente, não sabe se adora Jesus, não sabe se fica no mundo. Né? Igual aconteceu com a esposa de Ló, estava saindo lá, mas parece que tinha alguma coisa prendendo ela lá atrás. Sodoma e Gomorra, eu sei que tinha muita prostituição, muita coisa ruim. Mas os meus amigos estavam lá, eu gostava daquele lugar. Eu gostava daquele lugar.
estava presa aí, olhou, ficou para trás, né? Então, o que nós entendemos é que paciência tem limite. O Senhor, ele repreende aquele que ama e exorta ao arrependimento, que se não se arrepender, alguma coisa vai acontecer. A palavra de Deus nos mostra aqui, né, que ainda que o Senhor tenha, faça repreensões e ameaças, mas o Senhor tem promessas para os fiéis, né? Ali em 2:7, o Senhor fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aquela mesma árvore lá, ó, que o homem não pôde comer, que Adão não pôde entrar de novo no jardim do Éden, né? E botou a espada inflamada, querubins em volta. Agora, né? Aqui, ó, vida eterna. 3:5, a palavra de Deus fala assim, ó: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só a promessa. Para Laodiceia, 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, o que nós aprendemos com essas 3 igrejas é que é necessário que nós nos arrependamos, façamos uma avaliação, nos arrependamos, e quando nós nos arrependemos, nós temos privilégios juntos ao Senhor. Temos privilégios juntos ao Senhor. O que na verdade a gente entende aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que na verdade nós entendemos aqui, é que igreja, ela é feita de homens. Igrejas são feitas de pessoas, né? Não são feitas de anjos. Igrejas e indivíduos enfrentam a mesma coisa durante o decorrer de toda a história. Enfrentaram na época da igreja primitiva, né? Ao longo dos anos, os irmãos enfrentaram, e hoje nós enfrentamos isso. Sabe o quê? Algumas vezes começarmos bem e, no decorrer do tempo, nós vamos enfraquecendo. Nós começamos uma obra cheia da empolgação, cheia do amor de Deus, como era Éfeso, e ao longo do tempo, o que acontece? A gente vai enfraquecendo. Mas algumas vezes a gente enfraquece, mas a gente tenta manter a aparência. Tenta manter a vida religiosa. Ainda mais se somos líderes. Poxa, eu sou líder, então, ainda que eu esteja mal, ainda que eu esteja fraco, ainda que eu esteja sem vida, pelo menos eu tenho que manter minha aparência. Eu tenho que marcar meu ponto, eu tenho que manter o meu. Isso acontece com todos os irmãos de todas as épocas e em todos os lugares, porque só muda o endereço e só muda a época, o tempo. Porém, o Senhor Jesus, ele manda essas cartas, sabe por quê? Porque ele nos chama a constância. Começar num ritmo, no meio, continuar no ritmo e acabar no mesmo ritmo. E nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso, porque o Senhor nos capacita. O Espírito Santo é a fonte. O Espírito Santo é aquele que nos sustenta. Essa era a observação das 3 igrejas que eu queria fazer: Éfeso, Sardes e Laodiceia,
né? E pastor, e as outras igrejas? A gente pode fazer um comentário rápido aqui sobre as outras igrejas, né? Teve duas igrejas aqui, sem ser essas três, que elas foram contaminadas. Elas se deixaram contaminar. A primeira igreja dessas duas é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. Aqui, vamos ver. Igreja de Pérgamo. E ao anjo que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada de dois gumes, de dois fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde é o trono de Satanás. Jesus estava falando assim, ó, eu sei que aí, nessa cidade, é o trono de Satanás. Ali naquela cidade de Pérgamo, era um lugar onde se cultuava o imperador romano. Tinha templo para o imperador, tinha estátua do imperador romano, de César, e creio eu que ainda tinha rituais. Ainda havia rituais para esses cultos ao imperador. Ok? Então vamos lá. Conheço, sei. Cadê? Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Teve uma pessoa ali da igreja que foi martirizada, mas vamos lá, passando. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Pérgamo tinha alguns que toleravam, aqui ó, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Dentro da igreja de Pérgamo, havia pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. O que era essa doutrina de Balaão? Se nós formos lá atrás, quando o povo estava caminhando para a terra prometida, Balaque queria fazer guerra contra Balaão. Balaque, rei dos Amalequitas, queria fazer guerra contra Balaão. Balaque queria fazer guerra contra o povo de Israel. O povo de Israel era um povo abençoado por Deus, mas Balaque queria fazer guerra e queria ganhar. Aí Balaque chama um profeta lá, Balaão, e fala: Balaão, por favor, faz o seguinte, amaldiçoa aqui. Amaldiçoa esse povo aí, amaldiçoa para mim, porque eu quero fazer guerra com eles, eu quero ganhar, mas primeiro eu quero enfraquecê-los espiritualmente. Amaldiçoe esse povo para mim. Balaão foi lá, olhou, tentou e falou: ó, Balaque, infelizmente eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E aí? Não posso amaldiçoar, Balaque. Você está fadado a perder essa guerra. Não posso amaldiçoar. Será que tem solução? Não tem outra solução? Não tem como eu prejudicar esse povo de Israel? Balaão, eu não posso amaldiçoar, mas eu tenho uma solução para você. O que ele faz? Aqui, ó. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que eles comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O que Balaão falou? Tem uma solução para você, Balaque. Eu não posso abençoar, que é um povo... Eu não posso amaldiçoar, que é um povo abençoado por Deus. Sabe o que eu vou fazer? Mas faz o seguinte, pega as suas mulheres aí, as mais bonitas, e coloca lá no meio do povo. E dá a missão para elas. Ó, faz... Desculpe. Tenta convencer aqueles homens lá a comer carne de idolatria, a partir para a idolatria e se prostituírem. Sabe por quê? Porque se eles começarem a fazer isso, eu não vou precisar amaldiçoar. Eu não vou precisar amaldiçoar, porque eles sairão, o próprio Deus, ao invés de abençoar, vai começar a querer pesar a mão sobre eles. Essa é a solução. Então, Balaão ensinou isso a Balaque, faz isso. Coloca mulheres ali, eles vão se prostituir, eles vão partir para a idolatria, e
depois, cadê a bênção do Senhor? Para idólatra e para pessoa que se prostitui, cadê a bênção? Né? Então, essa era uma doutrina que estava dentro da igreja de Pérgamo. Pérgamo existiam pessoas ali ensinando o povo a se prostituir e idolatrar. Na igreja de Pérgamo. Ok? Lembra aqui, vamos lá. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aqui também tinha, dentro da igreja de Pérgamo, tinha pessoas que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Qual era a doutrina dos nicolaítas que nós falamos lá? Podemos viver de qualquer maneira, mas a bênção do Senhor estará conosco. A gente pode se prostituir, pode roubar, pode mentir. É proibido proibir. Mas mesmo assim nós somos selados. Somos selados. Então a bênção está conosco. Então esses dois tipos de doutrinas estavam aqui dentro da igreja de Pérgamo. Como pode uma igreja não ser repreendida com esses dois tipos de doutrinas dentro da igreja de Pérgamo? Né? Aí, também a igreja de Tiatira. Essas duas igrejas, Pérgamo e Tiatira, eram semelhantes nos seus problemas. Assim como aquelas três eram, essas duas também eram. Né? Vamos lá para a igreja de Tiatira. Igreja de Tiatira 2:18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Jesus, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras quem? Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ela ensina, né? E ela ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então essa igreja de Tiatira, semelhante à igreja de Pérgamo, tinha uma mulher chamada Jezabel. Não sei se ela realmente tinha esse nome, que eu acho difícil ter esse nome, de acordo com a personagem bíblica lá atrás, mulher de Acabe, as atrocidades que ela fez. Eu acho que as pessoas não iam ter coragem de colocar um nome numa pessoa de Jezabel. Porém, ela tinha o mesmo espírito de Jezabel. Porque assim como Jezabel levou a prostituição, a idolatria para o povo de Israel, casando com Acabe, né? Aqui tinha uma pessoa na igreja de Tiatira que levava a prostituição e a idolatria. Ela ensinava, era como se ela tivesse assim, ó, gente, somos crentes, vamos combater a prostituição, mas para a gente combater, a gente tem que experimentar um pouquinho. Porque como a gente vai combater uma coisa se a gente não conhece? Essa era mais ou menos a filosofia. Temos que experimentar um pouquinho, né? E, infelizmente, hoje algumas pessoas pensam assim também. Para a gente combater, você quer combater? Você quer? Ok, amados, então nós estamos terminando aqui, né? A pastora me falou aqui do tempo que nós estamos juntos. Então, dentro dessas duas igrejas, tinham o mesmo espírito. Sabe o que Jesus faz? Jesus chama ao arrependimento. Aqui, ó, Pérgamo 2:16, Apocalipse 2:16, ele fala assim, ó, arrepende-se, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, o que o Senhor faz aqui? O Senhor, ele chama ao arrependimento essas duas igrejas que tinham esse mesmo problema de imoralidade e idolatria. Será que existe hoje, no nosso meio, igrejas com problemas de imoralidade?
prostituição? Será que existem cristãos assim? É só nós estarmos avaliando aí a nossa vida, né? E eu queria terminar com a leitura de duas igrejas aqui, para a gente findar, né? Já de antemão agradecendo a todos os irmãos que estão conosco. Duas igrejas fiéis, você e eu. Em nome de Jesus. Duas igrejas fiéis. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna está assim, 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, viverá eternamente com o Senhor. Essa é uma das igrejas fiéis, uma igreja que não recebeu repreensão. E a outra igreja é a igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia, 3, Apocalipse 3, versículo 7. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Desde que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, queridos, essas duas igrejas, Filadélfia e Esmirna, não receberam repreensão. Sabe o que essas 7 igrejas nos diz e nos ensina? Fica firme. Principalmente essas duas igrejas aqui, ó. Fique firme, né? Algumas vezes a nossa vida espiritual começa de uma maneira ali, ó, quente, e vai esfriando ao longo do tempo. E quando a gente vê, algumas vezes a gente já perdeu o amor, algumas vezes a gente já está vivendo de fachada, algumas vezes a gente até deixou entrar prostituição, idolatria, mas continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Porém, nós com certeza temos condições de ficarmos firmes, né? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos promete que mais dia ou menos dia a verdade vem à tona. Mais dia menos dia Deus tira dessa situação. Deus traz o escape, mais dia menos dia, tá? Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar para a minha vida e para a sua vida que nós seremos igreja de Esmirna e Filadélfia, tá? E uma pergunta, creio que do Espírito Santo, diante de todas essas igrejas aqui que nós observamos, nas 7 igrejas da Ásia, diante de todas as igrejas, qual é a igreja que você é? Qual a igreja você é? Com que igreja você se identifica, né? Então é hora de fazermos uma reflexão das nossas vidas, ok? Em nome de Jesus Cristo. Na mesma carta que o Senhor manda para essas igrejas, o Senhor tem enviado essas cartas para nós, para que nós possamos fazer uma reflexão em nome de Jesus. O horário já está avançado, eu queria agradecer
por mais que seja assim, Dia das Mães, as irmãs entraram aqui, acessaram, né, o nosso. Retornar aqui, tentar verificar aqui. Não estou conseguindo verificar. Vamos lá. Não estou conseguindo, mas eu queria estar parabenizando a todas as mães. Tá aqui, ó, Diaconisa Josiane, Vanessa, Fátima, Janaína, Lene, né? Eu posso estar esquecendo alguém porque eu não consegui verificar aqui direitinho, né? Mas que vocês possam ter um dia aí abençoado, ainda que a pastora aqui, a pastora tá aqui também, ó. Inclusive ela falou, excelente aula, muito obrigado, pastora, né? Que vocês tenham assim, um dia maravilhoso. Eu sei que é momento de estar em casa, não pode sair, não pode dar uma passeada, mas eu creio que, tenho certeza que a melhor coisa vocês têm perto de vocês, que é a família, os filhos. Então que vocês tenham um dia maravilhoso, vocês merecem todas as homenagens, todas as lembranças, tá? Que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês nesse domingo em nome de Jesus Cristo. Tá ok? Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus esteja abençoando a vida de cada mamãe. Em nome de Jesus, muito obrigado, porque, Senhor, Pai, tu tens nos ensinado, tu tens, Senhor, falado aos nossos corações através da tua palavra, e que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, tu continue nos alimentando. Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, pedimos, Senhor, a tua palavra sobre as nossas vidas, aos nossos corações, e que cada mamãe tenha sabedoria, Senhor, para estarem em nome de Jesus Cristo, tendo uma vida, Senhor, ilibada, uma vida abençoada, sendo exemplo também para os seus filhos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus, muito obrigado, um beijo a todos, aos irmãos também que estiveram aí, o Vitor, o evangelista Cláudio, todos os irmãos que estiveram, tá bom? Mais uma vez, lembrando, né, amados, que Jesus Cristo em mim, Jesus Cristo em você, Cristo em nós é o quê? A esperança da glória, tá ok? Graça e paz.